Semana bem movimentada, né, pessoal, que a gente teve aí. A gente teve, na verdade, uma queda, né, ali tá como o mês anterior, mas na verdade é semana, tá, pessoal? Me desculpa. Vamos lá. Uma queda no Ibov de 1%, 1,09%, alta no S&P 500 de 1,32%, o S&P que não para de subir, né? O IFIX com uma queda de 0,69. O nosso juros futuro teve uma aceleração de 1,85%, fechando na máxima do ano. Dólar também com uma disparada de 2,04%. E as taxas de juros americanas dos tesouros de 10 anos com uma queda de 1,49%. Acho que muito importante a gente passar aí, né, o que aconteceu na semana passada. Tudo parecia, né, se encaminhando tranquilo, né, os mercados recuperando, até que na sexta-feira, bom, sexta-feira foi um dia ali, um dia D para o mercado, né? A gente teve os dados do payroll americano, que é o que a gente vem falando muito aqui, né? Questão de volatilidade dos fundamentos, já se via ali uma melhora, principalmente com melhora que eu digo, né, no sentido de queda de juros, né, das taxas de juros americanas, mostrando realmente uma desaceleração da economia lá, com os dados do PIB mais fraco, com os dados de inflação mais fraco. Na sexta-feira a gente teve o dado de payroll logo no começo da manhã, um payroll muito mais forte do que se imaginava. Na verdade, né, a previsão desse payroll, né, frente ao penúltimo payroll, tinha sido reduzida, e aí, na verdade, o que a gente teve foi um payroll muito mais forte do que a atual previsão estava. O que aconteceu fez com que, por exemplo, as taxas de juros, né, do Tesouro Americano disparassem mais de 3% na sexta-feira. Então, apesar da gente ter tido a queda, né, era para ser uma queda muito mais expressiva nas taxas de juros dos tesouros, né, do Tesouro Americano de 10 anos, a gente acabou realmente ali tendo uma pequena queda nessa semana, muito pelo impacto do payroll na sexta-feira. E aí, o nosso mercado aqui também já estava sentindo esse efeito, e no final do dia, né, a gente teve ali a notícia, né, vazou nos grupos de WhatsApp, né, teve ali as conversas paralelas de mercado, principalmente porque o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, foi um evento, né, fechado no Santander, junto com 13 representantes de instituições financeiras e corretoras, para dar a visão dele ali do governo, e aí acabou escapando, né? A coisa já não estava boa, acabou escapando a questão ali, né, de que poderia haver um contingenciamento, né, principalmente na questão ali, né, da gente ter as nossas despesas indexadas à inflação, e que aí poderia realmente ali o arcabouço fiscal deu uma margem para interpretação, na verdade, que depois ele voltou para se explicar, né, que o arcabouço fiscal não seria cumprido, que isso dependeria, na verdade, do presidente Lula, da opinião do presidente Lula, naquela questão que todo mundo meio que já sabe, né, ou pelo menos já desconfia que quem manda na economia é o Lula, então ficaria muito nessa questão ali, né? A gente estaria dependendo do que é o Lula, da opinião do Lula, para realmente fazer esse cumprimento aí dessas despesas. A questão ficou aquela preocupação fiscal, e aí o dólar acelerou no final do pregão, as nossas taxas de juros aceleraram, todos os nossos ativos de risco também acabaram sofrendo bastante nessa semana conturbada. Depois o Haddad, né, veio fazer uma outra entrevista aí já com os meios de comunicação para explicar que o que ele disse ali foi mal interpretado, tudo mais, mas aí aquela velha história, Inês já é morta, né? Você fez um evento fechado, aconteceu ali a interpretação do mercado é o que vale, o mercado interpretou dessa maneira, bom, né, explodiu o dólar, explodiu os juros, nossos ativos aqui, principalmente a nossa bolsa, também teve um dia horrível, né? Já estava até encaminhando para uma recuperação. E aí, de novo, voltamos nessa linha. Agora, vamos lá, vamos pensar agora o que é que vai acontecer para frente, né? Nessa semana, principalmente para a gente olhar mercados ainda muito pressionados, mas é o que a gente vem falando, questão de diversificação internacional, S&P 500 com uma alta de 1,32% e mais alta do dólar ainda de 2%. Então já começamos aí o mês no que tem sido a batida do ano. Vamos passar aqui. O que a gente vai ter aí nessa semana, né?
Bom, a gente tem aí, né, na quarta-feira a gente vai ter os dados de inflação da economia da Alemanha, um dado assim, acho que lá a volatilidade já bem mais controlada, já se começou, na verdade, os cortes de juros, né, na economia europeia. Europa que teve eleições, né, no Parlamento Europeu, já numa guinada mais à direita, então já mostrando ali, Macron inclusive já também convocou, né, novas assembleias, novas eleições para o parlamento francês. Então, bem movimentado ali na Europa, mas na questão principalmente de política monetária, ali com menos volatilidade. Na quarta-feira, a gente vai ter a super quarta, então a gente vai ter a decisão do FONC, vamos ter também dados do CPI, na quinta-feira, dados do PPI, o Core CPI e o seguro-desemprego. A gente vai ter uma questão assim, dados quantitativos nessa semana não vão ser os que vão movimentar tanto. O mercado está todo mundo muito mais de olho na questão qualitativa, na questão de como que vai ser ali a distribuição das probabilidades frente aos membros do FONC, as entrevistas do Jerome Powell, toda essa questão, né, a minuta da reunião. Então a gente está muito mais preocupado na linha de o que, que é. Nesse momento, não vai ter corte de juros, está precificada a manutenção, não vai ter surpresa nenhuma, né? O mercado espera, mas a questão é muito mais a visão para os próximos meses aí, para onde é que está voltado a questão da política monetária. Aqui no Brasil, que a gente vai ter, Boletim Focus, já saiu hoje, IPCA de maio na terça-feira, dados de serviço e vendas do varejo na quinta-feira. Então vamos lá, para a gente olhar a expectativa do Copom, né? Agora o gráfico está até um pouco maior, né, do que a gente tinha, né, com mais prazo. Lembrando, a gente estava ali, né, até o final do ano numa expectativa de se parar em 10,50, né, a gente ficar estabilizado em 10,50 até o final do ano. Isso já mudou para a reunião, na verdade, depois de todos esses acontecimentos da semana, aqui a gente mudou bastante e já se espera ali, na verdade, que a gente tenha uma subida de juros, né, de praticamente 0,75 até o final do ano. Toda essa questão, obviamente, a gente está aí nessa volatilidade de fundamentos, tudo pode mudar, mas a questão foi o impacto dos recentes dados, né, americanos, em conjunto com a entrevista, o medo do mercado, né, aquele receio do mercado do descumprimento de metas fiscais, faz com que já o nosso juros comece a ficar pressionado. Então, uma linha bem movimentada aí, né, na nossa expectativa de juros que a gente teve para essa semana. Quando a gente olha economia americana, probabilidade, né, de manutenção dos juros nessa semana em 99,4%, então nenhuma surpresa, né, no mercado não espera nenhuma surpresa, cenário dado, nada modificou, né, a gente já está chegando próximo, a 2 dias da reunião, então muito pouco espaço para qualquer mudança nesse sentido. E quando a gente olha, na verdade, né, aquela matriz de probabilidade dos juros dos Estados Unidos, nada mudou, nada mudou, então a gente continua ali, né, vocês estão vendo o mesmo desenho, alguma possibilidade ali, né, de aumento das probabilidades em um caso ou outro, mas as probabilidades ali, né, que mandam no mercado, né, que são em azul, o desenho está exatamente o mesmo, a gente terminar ali, né, daqui um ano, né, na reunião do dia 30 do 4, na faixa de 4,50 a 4,75. Lembrando, muito na questão da volatilidade do mercado, a gente está vendo isso, né, volatilidade dos fundamentos. Cada hora leva você a pensar no negócio, né? Então, assim, na semana retrasada, tudo já mostrava que o cenário de juros estava caindo, já a economia desacelerando, veio um dado do payroll diferente, tudo já mudou. Então, é essa questão que a gente vem falando, tem que segurar na cadeira, aguentar essa volatilidade do mercado, estar principalmente diversificado, não tentar adivinhar para onde o mercado vai, exatamente para que você consiga aproveitar o melhor nos seus investimentos.